Esse vídeo é de extrema importância e eu peço para que assista até o final, pois, se tem uma chance de você que está assistindo abrir a sua mente em relação ao nível de poder de One Piece, sua chance é essa. Nem toda obra precisa tratar de efeitos destrutivos o tempo todo. Não precisa ser mostrado o universo ou o planeta sendo destruído a cada segundo para pegar tal nível. Todas as obras na ficção tiraram de potência de ataque e capacidade destrutiva. E aqui não é diferente. Mas sim, existem personagens com uma capacidade destrutiva absurda e que escalam para o resto, e eu só peço para que dê uma chance para isso. Claro, eu sei que nem todos vão aceitar, por questões de favoritismo e etc, mas vou fazer o meu melhor para repassar o meu conhecimento a vocês agora. A minha mentalidade desde o início do canal mudou muito em relação ao nível de One Piece. No início, eu defendia Luffy multicontinental e achava um absurdo ele passar desse tier. Então, eu desconsiderava o Barba Branca por não ser coerente com o nível demonstrado pelos personagens. Por exemplo, nesse vídeo de 6 meses atrás, que eu nem usava minha voz ainda, eu citei os cálculos do Bajirang e do Shiki como evidência para ser multicontinental, isso ainda no início do meu canal, e eu não esperava um valor maior do que esse. Nesse vídeo de 4 meses atrás, eu apenas falei sobre um cálculo multicontinental do Luffy. Eu já debati várias vezes sobre ele ser planetário, mas não aceitava isso, até que com o passar do tempo a minha visão foi mudando drasticamente. No início, eu fui calculando feitos e percebendo que dava números muito altos, mas eu ainda achava aquilo inconsistente. Mas quanto mais eu fui analisando, mais eu fui percebendo que os personagens eram muito mais fortes do que eu esperava. No início, eu comecei a defender o Barba Branca sendo capaz de destruir o mundo, mas ainda não era tanta coisa assim. Mesmo tendo boas evidências para ele ser capaz de destruir o planeta inteiro, isso ainda é algo subjetivo da interpretação. Quando é dito que ele pode destruir o mundo, pode ser em um grande período de tempo, destruir só a superfície ou coisas assim. Ou também pode ser o planeta de uma vez. E isso até seria coerente considerando que ele conseguiu tremer o planeta inteiro com golpes casuais. Sabemos que área de efeito ele tem, então ele só precisaria aplicar a potência de ataque para destruir. Apesar disso, ainda é um nível incoerente pelo que foi demonstrado. A afirmação de que o Barba Branca é capaz de destruir o mundo não foi dita só em um, mas em vários lugares. Não é uma hipérbole, o próprio Oda já repetiu em 2 databooks, Vivrecard e até na novel do Ace, como forma de reafirmar várias vezes que sim, ele pode definitivamente destruir o mundo. Claro que ele queria passar uma visão narrativa para a obra, mostrar o nível de poder dos personagens, mas apesar disso, é subjetivo e varia da interpretação de cada um. Não é uma prova absoluta que ele seria planetário ou acima, e eu entendo que nem todos vão concordar imediatamente com ele ser capaz de destruir o mundo facilmente, exceto que essa possibilidade se torna consistente com o que eu vou mostrar a seguir. Tem algo que demonstra o real nível de poder de One Piece e o Oda deixa explícito, e é o Barba Negra na sua luta contra o Ace. Esse é provavelmente o feito mais importante e relevante, então esse é o momento de você abrir sua mente, pois eu vou explicar da melhor forma para que vocês possam entender. No mangá, o Barba Negra afirma que sua fruta é a mais forte. Ele fala que sua escuridão é gravidade, uma força que puxa para dentro e nem mesmo a luz pode escapar, e então ele fala que a gravidade é infinita. Após isso, ele utiliza uma habilidade chamada Buraco Negro e fala: a gravidade da escuridão vai sugar qualquer coisa com sua infinita força e esmagar. Certo, até aí a maioria já deve entender, mas ainda não se parece tão bem com o Buraco Negro, não é? Ou ao menos é o que vocês devem pensar até agora. Antes de tudo, vamos entender como funciona a singularidade e o horizonte de eventos de um buraco negro. No centro de um buraco negro, conforme descrito pela relatividade geral, pode estar uma singularidade gravitacional, uma região onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. Também pode ser mostrado que a região singular contém toda a massa do buraco negro, portanto, pode ser considerada como tendo densidade infinita. Quando algo atinge a singularidade, é esmagado até uma densidade infinita e a sua massa é adicionada ao total do buraco negro. Antes que isso aconteça, essa coisa teria sido dilacerada pelas crescentes forças da maré em um processo às vezes chamado de espaguete ou efeito macarrão. No caso de um buraco negro carregado rotativo, é possível evitar a singularidade. Estender essas soluções tanto quanto possível revela a possibilidade hipotética de sair de um buraco negro para um espaço-tempo diferente, com um buraco negro atuando como um buraco de minhoca. Isso é apenas uma teoria científica, porém, caso um buraco negro fictício fizesse algo parecido, seria uma forma de demonstrar que o autor quer passar essa ideia. Dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar,
Portanto, se uma pessoa estiver dentro do horizonte de eventos, ela será inexoravelmente puxada em direção ao centro do buraco negro, sem qualquer possibilidade de escapar. No entanto, se essa pessoa estiver fora do horizonte de eventos de um buraco negro, ela não será puxada para dentro. A gravidade de um buraco negro diminui à medida que você se afasta dele, seguindo as mesmas leis da física da gravidade que se aplicam a qualquer objeto massivo. Se uma pessoa estiver fora do horizonte de eventos, ela poderá sentir a influência gravitacional do buraco negro, mas apenas como sentiria a atração gravitacional de qualquer outro objeto massivo. Isso significa que caso você esteja fora de um buraco negro, sem estar dentro do horizonte de eventos, você não seria puxado para a singularidade. Vamos falar um pouco sobre o Magazine 10, onde explica melhor a habilidade do Barba Negra, e depois falar sobre como esse buraco negro se encaixa nos parâmetros de um buraco negro real. Logo no início fala: vários fenômenos naturais únicos são encontrados no mundo de One Piece. Esses fenômenos não são todos fantasia, e outros semelhantes podem ser observados no mundo real. Essa seção descreve 2 fenômenos naturais que ocorrem no mundo real. Certo, o que aqui diz de tão importante? Aqui fala sobre o buraco negro do Barba Negra e o da vida real, e afirma que esse fenômeno não é fantasia. Essa afirmação não está se referindo ao da vida real e sim ao do Barba Negra, pois ele fala: esses fenômenos não são fantasia e outros semelhantes podem ser observados no mundo real. Então, o buraco negro do Barba Negra não é uma habilidade fantasiosa e fictícia, e é uma habilidade real de acordo com o Oda, inspirada nesse fenômeno real. Logo após isso, temos basicamente uma aula sobre o buraco negro, e eu vou ler com vocês. Disse que um buraco negro é um corpo celeste cuja gravidade é tão grande que nem mesmo a luz pode escapar. O primeiro humano a prever a existência de um buraco negro foi um cientista britânico chamado John Mitchell. Em 1787, na revista Philosophical Transactions, escreveu: se existisse uma estrela com a mesma densidade e 500 vezes o tamanho do Sol, seria uma estrela que não emitiria luz porque a sua velocidade de escape excedia a da luz, e nenhuma informação poderia ser obtida pela observação de tal objeto. Em 10 de abril de 2019, mais de 200 anos após a previsão de Mitchell, o projeto International Event Horizon Telescope anunciou a obtenção com êxito de imagens de um buraco negro. A imagem mostra um buraco negro supermaciço no centro da galáxia M87 a 55 milhões de anos-luz da Terra. O círculo negro no centro da imagem está rodeado de luz. O círculo negro é designado pela sombra do buraco negro e é algo que indica a existência de um buraco negro. Esse é o primeiro parágrafo e com isso ele está indicando a foto de um buraco negro. Sim, o Oda colocou a foto de um buraco negro na Magazine 10 para explicar a semelhança entre essa habilidade da obra dele com a da vida real. Então vamos continuar a leitura. O telescópio usado na filmagem possui uma resolução equivalente a 3 milhões de vezes a acuidade visual humana. Isso significa que seria possível enxergar uma bola de golfe colocada na superfície da Lua a partir da Terra. Para alcançar essa resolução, foram utilizados locais como Chile, Havaí e Antártica. 8 telescópios de rádio localizados em 8 lugares, como Chile, Havaí e Antártica, foram conhecidos por formar um telescópio do tamanho aproximado da Terra. No futuro, planeja-se adicionar mais 3 telescópios para alcançar uma resolução de 4,5 milhões de vezes a acuidade visual humana e investigar ainda mais os mecanismos dos buracos negros. Isso tudo foi o que o Oda adicionou sobre buracos negros reais. Então agora, vamos para o trecho que fala sobre as habilidades do Barba Negra e já começa assim. A habilidade do Barba Negra, o caminho do buraco negro. Quando Barba Negra travou um duelo contra Ace na Ilha Banaro, ele invocou o caminho do buraco negro e destruiu a cidade. Ele venceu a batalha. E já é um início extremamente interessante que mostra a intenção do Oda em adicionar um buraco negro literal na obra. Após explicar como um buraco negro funciona, ele declara abertamente que esse é um buraco negro. Então, vamos prosseguir. Barba Negra, também conhecido como Marcha de Teach, que tem a habilidade da fruta Yami Yami, usa uma técnica chamada Dark Holy Patch. Nessa técnica, ele gera a escuridão de si mesma e engole tudo que toca com sua atração gravitacional. O poder dessa técnica é tão grande que pode engolir uma cidade inteira. E disse também que essa técnica tem uma atração gravitacional infinita que não permite que nenhuma luz escape. Essa parte da técnica é semelhante ao buraco negro celestial. No entanto, o que é sugado para um buraco negro de um corpo celeste nunca mais pode sair, enquanto Barba Negra pode liberar o que ele engoliu de uma vez só com sua liberação. Ou seja, essa diferença entre um buraco negro real e um buraco negro do Barba Negra é explicada aqui. Um buraco negro real não pode liberar os engolidos, enquanto o Barba Negra pode.
e o Oda deixa essa como a diferença entre ele e um real. Então sabemos que ele se inspirou em escrever um buraco negro real, porém com apenas essa diferença, e eu vou explicar por que faz sentido esse buraco negro ser igual a um real, mais para frente. Mas, o que demonstra até aqui é a intenção do autor ao escrever o mangá. Barba Negra acredita que a fruta Yami Yami é a fruta mais forte e passou mais de algumas décadas como membro dos piratas do Barba Branca para obtê-la, e depois que ele realmente se tornou capaz, ele até mesmo adquiriu a habilidade da fruta Gura Gura que Barba Branca possuía. Barba Negra ainda não mostrou toda a extensão de suas habilidades e o quão forte ele é, e é misterioso como um buraco negro. Aqui, já vemos a relação entre a Yami Yami e a absorção da Gura Gura, basicamente deixando explícito que o Barba Negra conseguiu utilizar 2 Akuma no Mis por uma habilidade interna da Yami Yami no Mi, e também fala que o Barba Negra não mostrou o quão forte ela é, e não mostrou todo o seu poder. Agora, os parâmetros para considerar como um buraco negro que eu vou citar aqui é da Wiki Crossverse. Normalmente, é considerado inescapável e inevitável para qualquer personagem, devido à sua densidade intensa. Obviamente, isso pode ser contornado por personagens FTL, que podem voltar no tempo ou que tenham alguma forma de manipulação da realidade. Ou seja, o primeiro requisito é basicamente ser impossível a luz escapar dentro do horizonte de eventos, e já sabemos que isso funciona assim, pois, além de ser declarado pelo próprio Barba Negra, que nem mesmo a luz pode escapar, também foi declarado pelo Databook, e Barba Negra que isso tem um potencial gravitacional infinito. Isso é basicamente uma forma de dizer que a gravidade é muito alta, e você pode encontrar em diversos sites relacionados à ciência citando a singularidade como gravidade infinita. Isso é um debate bem complicado, pois não existem formas de estudar profundamente a singularidade de um buraco negro, mas o que é relevante é que é impossível de escapar, a menos que o Barba Negra decida liberar, e eu vou explicar por que isso também faz sentido depois. Só para reforçar, também temos esse databook que fala: o poder que controla a escuridão é a força gravitacional que captura até mesmo a luz. Sendo assim, esse requisito é consistentemente cumprido e o próprio Barba Negra fala para o Ace que é impossível escapar do poder da gravidade da escuridão, e realmente demonstra isso, pois o Ace não consegue evitar de ser puxado. Agora, vamos ao próximo requisito. São capazes de absorver matéria e energia, crescendo exponencialmente, e isso torna impossível de destruir com força bruta. Bom, nunca foi mostrado crescendo, já que ele não chegou a manter o buraco negro por muito tempo. É claro, mas sim, ele afirmou que a escuridão suga tudo: balas, espadas, arcos, chamas e raios de luz. E não só isso, mesmo habilidades e Akuma no Mi são seladas pela gravidade, ou seja, além de puxar a luz, elementos etc., a gravidade dele consegue absorver até mesmo poderes. Além disso, acho que nem preciso citar que não é possível destruir com força bruta. Precisam exibir o talento de espaguetificação. Isso significa que normalmente, para buracos negros pequenos, a sua força de maré é tão alta que irá destruir qualquer tipo de matéria em nível subatômico, esticando-a como um espaguete, e para buracos negros enormes e supermassivos, esse talento não é perceptível. Bom, isso já foi demonstrado e especialmente citado. Nos é mostrado que o Ace está sendo todo esticado quando é puxado pela habilidade do Barba Negra, efeito esse que seria parecido caso o Barba Negra decidisse puxar uma quantidade de coisas em uma área. O importante é que sim, ele demonstrou essa capacidade, mas eu ainda vou explicar por que isso não afeta uma área tão grande. Além disso, no Databook é dito que tem um poder para atrair tudo e esmagá-lo ao nada, então sabemos perfeitamente que sim, ele pode esmagar e demolir tudo que ele faz contato com a singularidade. A única questão é que uma das capacidades declaradas pelo próprio Oda, e aquilo que o difere de um buraco negro real, é justamente que ele pode liberar os engolidos. Então ele pode escolher o que passa por esse processo, mas sim, ele existe aqui. Normalmente, são acompanhados de discos de acreção e cones de luz, devido à conservação do momento angular. Bom, isso não foi demonstrado já que, como eu disse, ele não manteve por muito tempo a sua habilidade ativa. Podem decair sua massa com o tempo, graças à radiação Hawking, porém, isso é extremamente raro e muito demorado. Justamente por ser extremamente demorado, é claro que não foi demonstrado. Não podem ser tangíveis, sem motivos sobrenaturais, uma vez que o horizonte de eventos é intangível e a singularidade é apenas um ponto extremamente pequeno. Sim, é claro, o buraco negro dele sempre demonstrou ser intangível. Além disso, falar sobre o horizonte de eventos é o mais importante agora para entender o porquê o buraco negro dele não parece como as pessoas imaginam. Como eu expliquei mais cedo, quem está fora do horizonte de eventos não é puxado para dentro.
Isso significa que no caso do Barba Negra, ele é capaz de criar uma singularidade com um horizonte de eventos que fica localizado bem próximo dela. Nós podemos ver claramente que ele controla o horizonte de eventos, pois ele afirma que não iria atacar o Ace ainda, cria um buraco negro e vemos que o horizonte de eventos está afetando a cidade inteira, já que as casas são mostradas se quebrando desde cima, mas vemos que o Ace não é afetado por essa gravidade justamente pelo funcionamento do horizonte de eventos, e isso facilmente justifica o motivo dele atrair coisas de uma pequena área. Obviamente, o Barba Negra é o usuário de Akuma no Mi e morreria caso destruísse a ilha e caísse no mar, mas já podemos ver que ele tem esse controle sobre o horizonte de eventos, assim como usuários de Akuma no Mis, no geral, têm controle sobre seus poderes. Além disso, essa capacidade do Barba Negra de liberar os engolidos também tem base científica. Como eu tinha mencionado antes, existem teorias científicas que dizem que buracos negros podem ser portais para outros universos, ou seja, sabem aquela cena que o Barba Negra está absorvendo a cidade, que é demolida, mas logo depois ele libera os destroços? Isso mostra como ele segue essa teoria. É como se ele estivesse enviando tudo que é engolido pelo buraco negro para outra dimensão de armazenamento e logo após, trazendo de volta e expulsando, efeito parecido com a teoria dos buracos brancos, que supostamente estariam liberando tudo que é absorvido por buracos negros. A intenção do Oda ao escrever isso já é clara, e se torna ainda mais quando vemos como é aplicado no mangá. É uma pena que isso pode acabar demorando para ser aceito pela comunidade, já que nem todos levam isso em consideração, mesmo que provavelmente o Barba Negra vai mostrar feitos cada vez mais altos, já que o próprio Oda declarou que ele não usou todo o seu poder e nós sabemos que ele se inspirou em buracos negros reais. O que eu quero dizer com tudo isso é que claramente ele funciona como buracos negros reais e segue os requisitos para tal, mas então, como isso iria se aplicar em questão de tier? Eu sei que vocês devem saber perfeitamente que buracos negros são extremamente poderosos, isso é um consenso geral, e é bem fácil imaginar que isso torna um personagem acima de Planetário, ainda mais quando esse buraco negro demonstrou ter o tamanho de uma ilha inteira quase. Mas eu vou mostrar um cálculo para vocês. Esse cálculo foi feito por esse site, e caso queiram eu posso mandar o link para quem pedir nos comentários, mas eu vou explicar como ele foi feito. Utilizando a altura do Ace, foi calculado o tamanho dos detritos, e a partir deles foi calculado o tamanho do buraco negro que cobriu a cidade, que seria de 670 metros, equivalente ao nível planeta grande para um buraco negro dentro do Versus Battle. Além disso, foi calculado o tamanho da árvore, que tornou possível calcular o tamanho dessa rocha, e o tamanho da ilha a partir dela, tendo 6,5 km de diâmetro. Agora, por último, também foi calculado por pixels o tamanho do Clash do buraco negro e do Sol do Ace, e o diâmetro geral do Clash é de 1,7 km. Por conta do Clash, o buraco negro estava subindo, mas sabemos que ele engoliu o Sol do Ace, então ele teria absorvido o diâmetro total do ataque, até porque ele estava se estendendo para cima ao invés de ficar em sua forma de singularidade justamente porque o Sol do Ace estava distorcendo. Mas claro, no fim, o buraco negro venceu. Esse tamanho do buraco negro é considerado pelos parâmetros da Versus Battle como nível pequena estrela, e eu já mostrei e expliquei a intenção por trás desse ataque ser considerado como real. Esse vídeo já está comprido, mas eu ainda tenho muito a falar para vocês. Isso é um outlier, incoerência, um nível muito alto para o verso? Não, é claro que não, porque sabemos que o Barba Branca foi declarado capaz de destruir o mundo, certo? Isso poderia ser interpretado de diversas formas como destruir apenas a superfície e eu entendo isso, mas a Gura Gura foi declarada como ofensiva absoluta no databook, o que implica que ela está acima da Yami Yami no Mi, ou seja, essa declaração torna a Gura Gura mais forte do que um ataque Small Star. Isso é coerente justamente porque o planeta de One Piece foi calculado por ser o tamanho do Sol praticamente, a partir do tamanho do rio de Alabasta, onde podemos calcular ela inteira, consequentemente a headline, e a partir da headline podemos calcular o globo, sendo assim, a Yami Yami é nível Small Star, enquanto a Gura, por ser capaz de destruir o planeta, seria nível Star. Na verdade, é mais do que isso. Com a ajuda de alguns membros de uma wiki, eu consegui descobrir o GBE do planeta, que caso você não saiba, é a energia de ligação gravitacional, e isso significa que destruir o nível dado a quem destruir o planeta é calculado a partir disso. De forma resumida, o tamanho do planeta nesse cálculo seria de 1,14 vezes o tamanho do Sol, mas o GBE seria nível estrela grande. Então, o Barba Negra sendo capaz de destruir o mundo, o coloca como estrela grande, e isso é muito consistente com o fato de ele estar acima do nível pequena estrela do Barba Negra de acordo com esse databook.
Ainda temos feitos extremamente consistentes no filme Red, e os feitos e as informações desse filme sim, são canônicos. O que não é canônico é a história. Mas nesse vídeo aqui eu explico perfeitamente por que os filmes são sim consideráveis. Resumidamente, o próprio Oda anexou uma nota com as capacidades dos personagens e foi dito que as informações do filme são canônicas pelo diretor, e que o Oda queria passar isso. Sendo assim, as capacidades e feitos dos personagens têm como objetivo justamente passar essa canonicidade e nos mostrar o quão fortes são os personagens, além, é claro, de mostrar as habilidades canônicas do bando do Shanks e do resto. Agora, vamos ver os feitos que, como eu disse, foram anexados pelo próprio Oda e nada que Outlier. A Uta criou o Uta World, e de acordo com esse databook, gasta força física para manter ele. Manter uma dimensão através da força física significa basicamente ter a massa da dimensão forçando seu corpo. A Uta consegue manter uma dimensão com o tamanho do planeta de One Piece sem morrer esmagada ou coisa do tipo. Ela apenas se desgasta fisicamente. Essa dimensão é sim física, já que quando o Totti Música conectou os dois mundos, o Uta World estava afetando fisicamente o mundo real e estava ameaçando destruir por completo. Ou seja, não é uma dimensão imaginária, é uma dimensão física que interage e afeta de maneira significativa a vida real, e através disso, o Totti Música cobriu e fez o planeta desaparecer no mundo real, assim como destruiu instantaneamente o planeta dentro do Uta World. E só para lembrar, a Uta transportou 70% da população mundial para dentro do Uta World. Se a situação continuar assim na próxima hora, 70% da população do planeta estará dentro do mundo das canções. Isso seriam minimamente 87 trilhões de pessoas, que é a quantidade de fãs da Uta, e que eu calculo nesses shorts aqui. Cada pessoa foi transportada para o mesmo lugar no mundo em que estava. Então, o próprio planeta estava lá dentro e a Uta transformou o oceano inteiro, transformando todos os 70% da população em brinquedos. Todos esses são feitos absurdos, e como eu mencionei o cálculo do planeta anteriormente, a Uta, ao manter esse mundo que gasta força física, precisaria suportar o peso de um planeta com o tamanho de uma estrela e GBE Larga Star. Obviamente, isso se escala ao AP dela. Da mesma forma, isso escala o Totti Música que instantaneamente destruiu o planeta dentro do Uta World e ameaçava destruir o mundo real. O Shanks e o Luffy o derrotaram, então eles têm a potência de ataque para derrotar um rei demônio com AP Larga Star devido ao GBE. Nada disso são informações e feitos aleatórios ou filler. O próprio Oda esteve presente, revisou o roteiro e supervisionou e ainda anexou como as habilidades e feitos seriam feitos, sendo dito que as informações seriam canônicas, e isso é claramente algo que o Oda quer passar dentro da obra. Para vocês terem ideia, eu descobri que na entrevista com o diretor, ele disse que a intenção no início era uma história onde o Luffy e Shanks distorciam o espaço-tempo com os poderes e voltavam para o passado. Essa ideia foi descartada. E a outra ideia era literalmente fazer o Luffy distorcer o espaço-tempo, o que tornaria o Luffy 5D, mas essa ideia novamente foi descartada. Ou seja, os diretores até pensaram em fazer feitos totalmente fora do padrão de One Piece, mas foram rejeitados, já que isso fugiria totalmente da proposta. Apesar disso, o Oda, que atuou intensamente no filme, decidiu fazer feitos que quando você assiste o filme percebe como são muito altos, não precisa nem de cálculos para isso. Não é como Barba Branca, que tem uma declaração, ou Barba Negra que cria buracos negros, mas não os usa para destruir uma larga escala. No filme Red, o Oda realmente aproveitou para pegar o nível de One Piece e apresentar de forma explícita. Ou seja, claramente o Oda tinha a intenção de criar buracos negros na obra e não é um Outlier. Os feitos do filme Red, que são declarados canon, são uma prova da consistência, e os personagens casualmente podiam lidar com a criação e destruição do planeta. São coisas que nem todos conseguem reparar sem uma boa análise, e é por isso que eu estou aqui, nesse canal, desde 6 meses atrás, dando o meu melhor para analisar e apresentar os feitos da melhor forma, para que seja visível para todos. Esse é o nível dos feitos de One Piece, casualmente alcançando Larga Star. E caso você tenha interesse em ver melhores scans, ver os cálculos ou tirar dúvidas ou qualquer outra coisa, eu tenho um servidor no Discord onde coloco tudo isso organizado. Então é só pedir nos comentários. Caso tenha assistido até aqui, provavelmente esse vídeo interessou você, e esse vídeo realmente deu trabalho. Então se inscreva no canal, deixe o like e comente se concorda com o que foi dito ou dê argumentos para discordar, e eu estarei respondendo dentro do possível.